Então, nessa hora, vamos todos nós elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, lembrando dessa figura bondosa que desceu à terra com tanto amor, nos deixou tanto a oferecer e que mais uma vez nos abre os braços para nos receber as nossas queixas, os nossos problemas, as nossas enfermidades, mas que com todo amor, lá na nossa intimidade, Ele entende cada um de nós, sabe da nossa necessidade, reconhece as nossas qualidades. Que Mestre Jesus, o Senhor possa nos envolver com a sua luz, trazendo tudo o que necessitamos. O remédio que cura a nossa matéria, que cura a nossa alma, que acalma o nosso coração e que nos permite caminhar com mais amor, com mais fé, cumprindo com todos os nossos objetivos e todas as nossas provas. Mestre Jesus, que a sua bondade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Desejo a todos uma feliz noite, um dia em que possam encontrar aquilo que aqui nessa casa vieram buscar. E eu tenho uma pergunta inicial para o nosso tema. Nosso tema de hoje é benfeitores e bênçãos. E aí a pergunta que eu quero fazer para abrir essa palestra. Como vocês chegaram até essa casa? Como vocês vieram aqui hoje? Como vocês têm vindo outras vezes? Na nossa cabeça passa que foi uma iniciativa que eu tomei a partir da comunicação com outras pessoas. Nós achamos que temos a gestão da nossa vida, que nós nos conduzimos, que todas as decisões são nossas. É um ledo engano enquanto nós supervalorizamos a nossa condição humana e diminuímos a importância da nossa condição espiritual. Somos o tempo inteiro administrados por benfeitores, que nos trazem bênção, nos trazem orientações, nos trazem convites, sussurrando ao nosso ouvido, procure tal lugar, fale com alguém, e às vezes promovendo encontros que me trazem o esclarecimento de como eu devo fazer. Mas para que eu entre em sintonia com esse plano espiritual, eu tenho que mudar a minha visão de mundo. Eu tenho que ter a gratidão como meu cartão de visita existencial. Eu tenho que acordar, levantar-me pela manhã, independente do horário, e agradecer a oportunidade de mais um momento, em especial, me foi concedido, para que eu me reconstrua. Porque o que é a nossa reencarnação do que a reconstrução de nós mesmos? Nesse processo reencarnatório que vivemos atualmente, e eu não tenho medo de errar, é o melhor de todas as nossas vidas. Vocês estão numa casa espírita, exercitando uma fé com aquilo que não enxerga. Então é um momento principal na nossa vida como seres milenários. E nós estamos aqui e essa gratidão tem que pontuar toda a nossa existência. E esse deve ser o nosso foco. Agradecer sempre, porque quando eu agradeço tudo que está à minha volta, quer sejam coisas agradáveis, quer que sejam desagradáveis. Aquilo que não me satisfaz, os meus infortúnios, as minhas angústias, meus descontroles, são recados, são mensagens de vidas passadas, que me chegam para que eu possa depurar, limpar-me de tudo aquilo que tem. Aí o texto do que eu tirei essa palestra, do livro maravilhoso que chama Estude e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele fala, os benfeitores nos conscientizam das nossas responsabilidades. Quando nós entramos em sintonia com o plano espiritual, que nós introspectamos para dentro de nós, conseguimos avaliar subjetivamente a nossa capacidade resolutiva para ajudar a viver num mundo melhor, eu me percebo um agente de mudança. Talvez não só na minha vida, mas na vida de outros que estão à minha volta. E qual é a minha seara principal? Aonde eu moro, os meus familiares, que são aqueles que carinhosamente me receberam quando eu adentrei o mundo para uma nova caminhada reencarnatória. Esses benfeitores são conhecidos como guias ou amigos espirituais. E o que eles nos trazem como mensagem?
nos revela a providência, a bondade e a justiça do Criador para com todos nós. Em todos os lugares que nós passamos, que nós vamos, dentro de um momento espírita, nós ouvimos mensagens, ouvimos o que nós chamamos de convite, que na realidade Deus não convida ninguém, Ele apresenta as oportunidades e eu aceito ou não. Uma hora a seta aponta para mim e diz, é a sua vez, e eu digo, passa, não estou preparado, e aí não sei quando vai voltar. Então, quando ouvirmos alguém dizendo, precisamos de voluntário para tal coisa, pensa um pouquinho, deixa de fugir um pouco e diz, isso é comigo, mas eu não gosto disso. Aí eu me recordo de uma palestra do Haroldo, que eu assisti aqui no nosso congresso em Goiânia, que perguntaram a ele como que eu descubro se eu estou tendo sucesso na minha reencarnação, e ele respondeu da maneira como eu sempre pensei, através de outros livros. Ele disse, quando você decide fazer algo que, sem motivo algum, você não gosta. Se alguém fala, preciso de voluntários para cuidar da evangelização infantil, aí você pensa, isso não é comigo, eu odeio criança. É a sua oportunidade de evolução. Se nós reencarnamos, não é para ser passado o mesmo filme. Se aqui voltamos, é para nos melhorarmos. Então, tudo aquilo que, sem explicação nenhuma, eu tenho antipatia, eu não gosto, e sou convidado a fazer, aceite. Você está purificando e depurando o seu espírito. Isso é a bondade e justiça do Criador, ofertando a oportunidade para que eu saia da mesmice de todas as encarnações anteriores. Porque se a oportunidade apareceu agora, é porque eu estou vendo agora. E isso tem o quê? São os meios para o meu aperfeiçoamento. É depuração do espírito que eu carrego. Os benfeitores nos revelam que a doutrina espírita, é bom esse livro, ele nos traz umas reflexões interessantes. A doutrina espírita é uma doutrina da consciência, porque ela trabalha com o meu intelecto, com a minha inteligência lógica, com a minha introspecção, com a minha reflexão, com eu olhar para dentro e dizer o que eu posso fazer e contribuir para esse mundo que me cerca. Consciência. Será que eu tenho algum papel que eu possa ajudar alguém à minha volta? Sim, se esse pensamento veio, é só sair da zona de conforto. Eu tenho. Quantas vezes nós pensamos em fazer algo em prol de alguém, mas nos acomodamos, muitas vezes pensando, já tem muita gente fazendo, por que eu vou preocupar com isso? Nós temos que sair desse lugar comum. Então é doutrina de consciência e de estudo. Ontem, fazendo uma palestra com outro tema, instruir-se e reformar-se, a instrução que a doutrina espírita coloca à nossa disposição é a maior biblioteca religiosa que existe no mundo. Nós temos milhares e milhares e milhares de livros que nos trazem informações do antes, do depois e do agora, para nós vivermos. E nós acomodamos. Eu fiz uma pergunta ontem numa casa espírita, teve uma pessoa, devia ter mais ou menos o mesmo número aqui, umas 40, 50 pessoas. Eu falei, estamos no mês de março, como a palestra era sobre instrução, sobre conhecimento, sobre estudo, eu vou fazer uma pergunta e disse, responda quem quiser. Quem aqui já leu algum livro esse ano? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Os livros trazem o que para o nosso espírito? O domínio total da informação. Porque eu entro no livro. Não é simplesmente pegar num computador e colocar resumo do livro tal e ler, que é a coisa mais simples que se faz hoje. Você leu tal livro? Não, eu li o resumo. Mas você gostou do autor? Não, esse cara faz parte e tal. Nem vê os personagens. Só sabe que o livro, ele existe. Nós, quando entramos nos livros, nós trazemos a história para dentro de nós. E isso é o que fala doutrina da ciência e do estudo. Ela é de transformação interior e de responsabilidade espiritual. Nós não reencarnamos a passeio. Não estamos aqui participando de um atalho ou de um desvio existencial. Nós temos uma responsabilidade, sim. Temos uma missão. Qual é a minha missão? Não sei, cada um acha a sua. Eu demorei a achar a minha.
E quando eu não achei, enquanto não achei a minha, durante 54 anos, trabalhando em outro segmento religioso, eu me achei, mas eu não me encontrava com aquilo que eu fazia. Pregava, era pastor de igreja, levava mensagem, fazia trabalho com os índios, era missionário, mas eu não me encontrava naquilo que fazia. Meus piores momentos eram os cultos de domingo, onde eu tinha um só, onde eu tinha que preparar uma mensagem para reflexão, para interiorização, para convencer as pessoas a mudar a sua vida, e aí conclamava todos a virem à frente para que recebesse Jesus, ou o sangue de Jesus, ou o Espírito Santo, que pudesse renovar a sua vida. E todos os domingos, quem que vinha à frente? As mesmas pessoas. E eu cansei disso. E em 99 eu conheci a doutrina espírita, e ela fez em mim uma virada de página. Me colocou como responsável espiritual, primeiro por esse espírito que habita esse corpo, que tem que ter uma renovação. E aí aconteceu em mim a transformação. Isso acontece com todo mundo, porque a doutrina tem essa capacidade de nos conscientizar de que eu posso ser melhor do que eu sempre fui anteriormente. No livro fala que a doutrina não promete milagres, não os milagres como nós conhecemos. A doutrina não promete nada daquilo que está além do que nós merecemos. Nós estamos aqui, todos vocês. Ontem eu participei de um atendimento espiritual. Não foi feita cirurgia, mas foi feita uma aplicação para diminuir o impacto de uma companheira de viagem que eu carrego aí já tem 5 anos, que de vez em quando ela me baqueia. Fiquei de novembro até agora em tratamento de quimioterapia. Terminou agora no comecinho de março. E agora dá um espaço de 6 meses, depois volta, e a gente vai se reequilibrando. Mas eu não espero que isso me traga a cura total. Eu espero que mantenha em mim um raciocínio lógico e a minha luta por cada dia estar melhor e disposto a fazer isso que eu estou fazendo agora nesse momento. A dar a minha contribuição, trazendo as palestras, da qual eu tenho facilidade de fazer. Usar aquilo que me deu como dom, ou uma característica, para que eu possa trabalhar e tentar ajudar as pessoas. Não promete soluções rápidas. Vocês passarão por tratamento. Alguns poderão até dizer, mas está demorando, já tem 3/4 que eu vou, já tem 1 mês, já tem 2 meses. O tempo não nos pertence. Nós estaremos preparados quando pararmos de cobrar aquilo que não merecemos. Quando tivermos a nosso favor algo que diz, você está no caminho certo, portanto tenha paciência que o seu tempo vai chegar. E a outra coisa que fala no livro, a doutrina espírita não tem resposta para tudo. Não sei se vocês passam por essa situação, mas eu como espírita, como palestrante, como alguém que está no meio, eu sempre ouço esse tipo de comentário. Quando acontece uma catástrofe, alguém chega para mim e fala, e aí, Cleomar? Qual é a visão da doutrina espírita sobre esse assunto? Aquele caso lá que falaram do pai que matou as 2 crianças, o que eu ouvi de pergunta é como o espiritismo explica isso? Um pai tirar a vida de quem? Eu falei, meu amigo, doutrina não tem resposta para essas coisas. É lei de causa e efeito, é lei natural. Isso vai acontecer e sempre aconteceu. Então nós não temos que ter resposta para tudo. E nós temos que parar de achar que temos que fazer isso. O espiritismo só crescerá no dia em que os espíritas compreenderem que a maior propaganda é o próprio exemplo. É quando eu demonstrar equilíbrio aonde eu conviver e no meio aonde eu subsistir. Quando as pessoas perceberem em mim um ser equilibrado, razoável, que utiliza a inteligência e não apenas a emoção para expressar aquilo que ele tem. Mas uma característica natural do espírita é ter religiosidade, não religião. Religião é rótulo, religiosidade é ação, é fazer, é construir, é ir atrás, é fazer aquilo que Jesus nos deixou bem claro num versículo que todos nós aqui conhecemos. Eu sou o caminho e a vida. O que ele está dizendo quando ele diz eu sou o caminho? Movimente-se, ande, siga-me. Faça o que eu fiz, trilhe por onde eu trilhei. E ele coloca um alerta no final desse versículo. Qual é? Alguém lembra?
No final do versículo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele faz um alerta, mas nós esquecemos. Ninguém quase nem decora esse final. Eu só quero saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se fosse para eu ficar acomodado, esperando as coisas acontecerem, ou esperando que outros fizessem, o versículo talvez teria sido diferente. Ele teria dito: eu sou a cama, o sofá e a rede. Deita aí e me espera que eu estou voltando. Não sei quando, mas um dia eu volto. Ele não disse isso. É para andar, é para agir, é para movimentar, é para olhar à volta e entender que você pode mudar a vida de alguém. Então é sair da zona de conforto, é ir atrás. E aí no livro vem essa pergunta: como que eu vou entrar em harmonia com Deus para que eu possa me transformar? E o que é melhor? Resguardar-me dos desvios do Espírito. Assim como os seus benfeitores os trouxeram a essa casa hoje, eu tenho certeza que outros espíritos trabalharam contra, para que vocês não viessem. E aí a gente tem que acreditar nos nossos amigos espirituais. Quem são? Mentor espiritual é o primeiro que nós temos. Ele não veio reencarnado conosco. Ele optou por lá ficar, no mundo espiritual, por nos amar e por querer nos ajudar na condução da nossa vida. Olha o que diz, né? Que resolveu te acompanhar durante a sua vida e te lembra o que veio para realizar enquanto estiver encarnado. Vira e mexe e fala: por que você não faz isso? Vem aquela coisa na cabeça. Mas aí eu deixo passar. Foi um pensamento, ninguém escutou mesmo, foi interno, então eu passo e largo. É o meu guia, é o meu mentor espiritual dizendo: faça alguma coisa, ande, movimente-se. Os guias, que são aqueles que nós seguimos, que são o que traz os nossos mantras, né? Traz os dons variados, as virtudes, traz para nós o sentimento de alegria, sabedoria, amor e bondade, nos convoca a termos isso, a nos lembrar que esse sentimento, essas virtudes e esses dons naturais já está, eu vou usar um vocabulário atual, já foi feito um download dentro de nós quando nós reencarnamos. Quais são? A lei de amor, justiça e caridade. Todos nós reencarnamos com essa lei. Ela está dentro de nós e nós temos que lembrar dela. Os anjos, que são aqueles que nos conectam com a nossa essência divina, eles me conectam em Deus e traz Deus para dentro da minha vida. Fica nessa interface de ir e vir e de me conscientizar que o mundo espiritual não nos abandona. Num trabalho social que eu faço todos os sábados, de levar marmita nas ruas, eu acho interessante lá o grupo da qual eu faço parte. Eu sou o presidente do projeto Social por Amor. Eles escrevem nas tampinhas das marmitas: Jesus te ama, você não está abandonado, Jesus está aqui, Deus está do seu lado, não desista. Nós fizemos no final de semana 240 marmitas. Em todas as marmitas, na tampa, tinha uma mensagem espiritual. Coisa mais linda. A iniciativa de fazer isso não é apenas levar o alimento que vai alimentar o corpo físico, mas leva uma mensagem de alento, de reflexão. Talvez não consiga fazer com que eles mudem, que saiam da rua, mas ele sabe que alguma coisa tem que acontecer e que está na mão dele. Então esses são os nossos anjos da guarda. E os guardiões que nos trazem a proteção, evitando interferência de encarnados e desencarnados. São aqueles que nos protegem, que nos ajudam. Quando nós temos: olha, não entra por aqui, não faça isso. Aquele momento que a gente tem um pensamento em que nos tira de uma situação complicada e difícil, são aquele que nos guarda. Então a gente tem esses benfeitores, só que nós esquecemos. Agora, do lado dos encarnados, quem são os nossos benfeitores que nos enriquecem os nossos dias? Primeiro, pais abnegados na terra. Não sei se alguém aqui já fez algum curso de iniciação na doutrina espírita ou já se aprofundou no estudo da reencarnação para entender como que acontece esse processo reencarnatório. Nada é por acaso. Nós escolhemos o meio, nós escolhemos a família, nós palpitamos como vamos ser, quais são as provas que nós vamos viver, quais são as expiações. Nós passamos por um planejamento totalmente intelectualizado e possível de ser realizado. Mas nós esquecemos.
E aí nós chegamos numa família já constituída, já está aqui encarnado na terra, pai, irmãos, irmãs, parente, primo, tudo. E eu opto por vir naquela família. Aí eu chego e vou causar o descontrole de todo mundo. Eles me acolheram para abrir a porta para que eu pudesse me reconstruir, para que eu pudesse depurar o meu espírito e pudesse executar a minha missão. Então, esses pais devem ser respeitados, valorizados e jamais colocados de lado e nem abandonados. Outros que colaboram para a nossa encarnação física e espiritual, os nossos mestres, nossos professores, que nos auxiliam na troca de conhecimento ao longo da nossa vida, formatando em nós os profissionais que nós nos transformamos, dando a oportunidade de conhecimento, entendendo qual que são as nossas tendências naturais nas profissões que escolhemos. Desde quando eu me entendi como um possível profissional, graças a Deus eu escolhi a área certa. E olha que isso tem tempo. Na década de 70, a possibilidade era pouca. E eu optei por uma novidade da época e até hoje ela está atual, que é a área de informática. Na época não tinha esse nome, era outro trato. E eu entrei por essa área, me formei em análise de sistema em 1970 e pouco. Um pouco em Brasília, um pouco em Goiânia. E caminhei ao longo disso. Quem foi que me ensinou? Esses mestres que trabalham, que me passaram o conhecimento e que realmente deu sustentabilidade na minha vida. Os amigos que nos reconfortam nas amarguras, que nos ajudam, que nos amparam, que nos apoiam. Está tão complicado manter amigos. Eu falo isso aqui, eu estou com 71 anos e eu não tenho vergonha de dizer. Hoje eu tenho um casal amigo. Já tive centenas de amigos, quando fazia farra, quando fazia pescaria, quando saía para jogar bola, quando fazia fazer coisa, eram muito amigos superficiais. Dá-se o nome de amigo, mas era mais companheiro e parceiro. Mas hoje eu só tenho um, que é um colega da igreja adventista. Frequenta a minha casa direto, somos vizinhos de condomínio, e a gente troca casa direto um com o outro. É o único que eu confio. Então, se alguém tem aí, um rol de amigos, começa a valorizar e passar a peneira para ver realmente quem que vai te dar sustentabilidade quando você precisar. Outros são os cientistas, que o livro revela, são aqueles que pesquisam para encontrar, talvez, minimizar o impacto das dores que nós sofremos ao longo da nossa existência humana e carnal. Infelizmente, a farmacologia só cuida de quê? De diminuir o impacto da dor. Dificilmente nós vamos achar uma medicação que vai trazer a cura. Pode ser que traga, mas não se acha quase nunca. Hoje, comentando com a farmacêutica, que eu consegui melhorar o meu tratamento, eu carrego uma leucemia aqui brava, de vez em quando ataca forte, utilizando fitoterapia, e deu um resultado, tomando um remedinho, não vou falar para ninguém fazer, né, porque esse é foro íntimo, mas me passaram isso lá em Palmelo. Usa essa planta, isso e tal, que vai diminuir. Eu estava com 59 mil leucócitos. Pensa, eu não vou chupar manga o ano que vem, não vai dar tempo. 50 mil leucócitos, o normal é 11 mil. Eu falei, cara, eu estou ficando ruim, dá fraqueza, as pernas não param em pé, eu sinto náusea, sinto vômito, sinto um monte de coisa. Não é todo dia, estou bem animado aqui, parecendo saudável, mas a bichinha está aqui dentro. E ele me passou o remédio, eu tomei durante um mês. Aí fiz novo exame médico, estava 21 mil. Eu falei, cara, achei a fórmula. Aí tomei o segundo mês, passou para 18 mil. Aí no terceiro mês, que foi agora fevereiro, eu tomei, voltou para 54. Por quê? Explicação lógica. O nosso organismo acostuma com substâncias fitoterápicas. O organismo absorveu e acabou. Teve um impacto no primeiro momento que eu tomei, mas depois acostumou e aí você volta ao normal. Agora o cientista consegue isolar isso, colocar novas substâncias e fazer com que você possa ter alguma coisa e estabilizar. Mas infelizmente, no meu caso, não tem tratamento farmacológico. Instrutores da alma, que nos orientam na viagem espiritual, são exatamente os que psicografam
livros para nós, o que nos traz uma visão holística do mundo que nós habitamos, não o mundo material, mas o mundo material e o mundo espiritual. Eles trazem para nós a sua cooperação, e nós precisamos da cooperação de outros. Mas o maior benfeitor que nós temos à nossa disposição é esse homem, Jesus, que todos os dias bate na nossa porta. Essa porta faz de conta que é a porta da casa de qualquer um. Percebe que essa porta não tem maçaneta do lado de fora? Ele não vai invadir, ele não vai abrir. Ele só sinaliza: estou na porta. Hora que eu abro os olhos, eu o vejo ou eu o sinto, se eu assim o permitir. Porque ele vem para todos. Ele vem para quem está triste, para quem está alegre, para quem está animado, depressivo, sorridente, realizado. Ele não escolhe para quem ele se oferece. Só que ele tem uma coisa, uma condição que ele coloca: eu não estou no mundo que você está como ser humano, eu estou no mundo que você é como espírito, porque você pertence à eternidade e está em exercício no mundo carnal. O que você está fazendo para enriquecer o seu espírito? É isso que ele quer que nós façamos, que o sigamos, que levamos a sua mensagem e que ajudamos ele a construir um mundo melhor. Parando de semear discórdia, inveja, arrogância, soberba, por onde nós passarmos. Deixar de ser preconceituoso, seletivo, de ficar classificando as pessoas, rotulando. Porque eu tenho essa postura? Porque eu sou um ser social. E na sociedade você tem que formar tribos, você tem que formar grupo. E o livro fala para você resguardar de quê? Dos tentáculos do desânimo. Para de ficar desanimado. Faça uma prece sincera, coloque-se à disposição que as coisas vão acontecer na nossa vida. Não desanime nunca, tem que continuar. Ah, mas eu estou fraco, essa semana eu estou ruim, não sou companhia para nada. Não é porque você decidiu que não é. Mas isso não foi imposto. Eu aceitei que é assim, porque eu me considero pequeno. Dos arremates de sombra, quando vem o pensamento de querer me afastar-me de tudo aquilo que eu acho que é impossível, não quero ver ninguém, não quero contato com ninguém, comece a fazer uma vigilância, orar e vigiar. Quando Jesus entrou lá no jardim de Getsêmani, ele pediu para os discípulos vigiar e orar. Alguém vigiou e orou? Não, todos dormiram. A vigilância é constante, principalmente. Você tem que cuidar de um espírito, que é o seu, que está dentro de você. Então não deixe as sombras povoarem a sua mente. Dos ataques de medo. Ah, eu vou lá fazer o tratamento na quarta-feira, mas não vai dar em nada, eu tenho certeza. E o meu momento está chegando, estou cada dia pior. Ah, se eu vivesse assim. O meu diagnóstico me deu 8 anos de vida, eu já estou entrando no 6º. Eu ia ficar, vou fazer palestra para quê? Daqui 2 anos eu vou morrer? Eu vou fazer marmita na rua, para quê? Eu vou alimentar esses caras, eles vão ficar vivos e eu morro, e aí, o que eu ganhei com isso? Eles vão estar saudáveis, vivendo nas ruas, usando crack, droga, e eu lá enterrado. Conversa fiada é essa? Vamos trabalhar, não tem nada de medo de nada não. Estou pleno na minha vida, na minha consciência, no meu entusiasmo, na minha vontade de viver, por tudo que me resta fazer ainda. Miasma do tédio, que são esses momentos onde eu entro em autodepressão. Eu não sei fazer nada, eu não sou ninguém, eu tenho que me afastar. Sai disso. Comece a trabalhar e a fazer. O Chico falava isso demais para as mães que o procuravam, quando perderam filhos, fazer. Tem tanto filho querendo ser adotado, o seu você não perdeu, ele foi para um outro lugar. Então comece a fazer algo pelo mundo que está, que você sai do tédio. Nuvem de ignorância, com a bênção do estudo. Instruir-se e reformar-se, ler. Temos que ler, não pode ficar esperando, nada vai cair na vida. A palestra não salva ninguém. O livro pode trazer mais contribuição do que 200 palestras. Comecem a ler, comecem a pesquisar. Vou dar uma dica de um livro maravilhoso, que quando eu me converti à doutrina espírita, saindo de 52 anos no meio evangélico, que mudou todo o meu pensamento à doutrina espírita, que eu combatia. Eu era pastor de uma igreja em Cuiabá, e na quadra de baixo tinha um centro espírita. E eu cheguei a ver uma vez que o Chico foi lá. O bairro inteiro foi invadido, e eu vi, alguma coisa está acontecendo. Olha o tanto que o demônio tem força, eu dizia, né? Olha, reuni esse povo para ver um homem que fala que faz milagre. E eu fui na esquina, lotado, filas de gente pobre, de gente maltrapilha, para ver o Chico Xavier. E aí, depois de tudo isso, a gente se transforma
e busca a renovação através do conhecimento. A ignorância nos leva a sermos realmente seres inúteis ao mundo que vivemos. A revolta que nós temos em relação a achar que somos vítimas. Eu fiz uma pergunta quando o diagnóstico saiu. Senhor, por que eu? Sou dirigente, sou presidente de uma casa espírita, presidente de um projeto social que faz 750 refeições físicas todo final de semana. Alimentamos o Sanatório Espírita Batuíra, tem um trabalho de rua, tem um trabalho no Parque Eldorado Oeste, tem um trabalho de alimentação para as mães lá do Maria de Nazaré, tudo um projeto da qual eu fundei, faz parte. E eu só me mando um câncer? Eu fiz isso. Que idiotice. Quem sou eu? Como usa a expressão do mundo, na fila, né, do pão, ou sei lá, da coca, sei lá. Quem sou eu em algum lugar para questionar? E se ele respondesse, o que ele ia dizer? Meu amigo, você teve 8 anos de expectativa de vida. Se eu quisesse acabar com você, era fulminante. Não era uma leucemia linfática crônica, era uma leucemia aguda. Ele ia morrer em 2 dias, 3 dias. Cala a boca e vai trabalhar. Tem nada de medo, não. Fanatismo, fé raciocinada, ou inteligência utilizando a favor de você mesmo. Você nunca vai ouvir numa casa espírita, talvez pode até ouvir de alguém equivocado dizer, Deus dá, Deus tira. Alguém que fala, perdi meu filho. Não, isso é assim mesmo. Deus deu e agora Deus tirou. Deus não dá nem tira, foi Deus que quis. Não existe isso. Deus não fica com gestão pontual da nossa vida, nos presenteando ou nos punindo com coisa. Alguém disse para mim, então o que você tem a falar sobre aquele cara que deixou de embarcar num avião que cabia 180 pessoas, entraram 179 e ele ficou, Deus não abençoou ele? Eu falei, se abençoou ele, ele maldisse todos os outros e acabou com a vida de 179. Casualidade, através de quê? Merecimento, lei de causa e efeito. Então não existe essa coisa de nos trabalharmos e acharmos que somos especiais aos olhos de Deus. Cada espírito, olha o equilíbrio que nós temos que ter. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem. O que você alimentar melhor, mais é que vai sobressair. Carregamos o bem e o mal dentro de nós. Uma linha tênue separa isso dentro até no pensamento. No olhar, na seletividade. Nós percebemos dados à nossa volta. O que são dados? São fragmentos de informações. Eu vejo alguma coisa e penso algo. É reativo. Até ainda brinquei ontem. Eu estava vindo para cá, vi uma placa num posto de gasolina. Gasolina a 5,79. Pronto, reagi, entrei e abasteci. Reação. Nós achamos que temos domínio. Nós somos seres reagentes, extremamente animais. Não tem a lógica. Aí agora, como que eu vou reagir aos impactos do espírito? Quando eu vejo alguém que precisa de ajuda, se tiver mal vestido, se tiver talvez com odor, eu posso... Ok? A minha reação de imediato é fazer o quê? É me afastar. Essa seletividade, esse preconceito, me torna pior do que aquele que está precisando de mim. Porque eu tenho a capacidade de ajudá-lo, ele não tem capacidade de me ajudar. Ele quer ser auxiliado, ele quer ser ajudado. Mas nós carregamos, então, a seletividade. Esse é o mal que carregamos, que vive exatamente junto com o bem. A minha felicidade é resguardar-se de todos os enganos que nascem em você mesmo. Dentro de nós é a fonte do sucesso reencarnatório ou uma reencarnação a dever ainda para outros momentos. Nós não seremos reprovados, mas poderemos não ter a nota que achamos que teríamos. Portanto, resguardar-se e prestar atenção nos benfeitores que estão à nossa volta, naqueles que querem nos auxiliar, naqueles que os trouxeram a essa casa, naqueles que vão fortalecer em você esse exercício que vocês estão fazendo. Isso é um exercício de fé. Vocês estão acreditando que pode acontecer algo diferente naquilo que os incomoda. E aí o que vai acontecer quando for beneficiado? Nada.
volto para casa e vou seguir a minha vida. Aí depois tem uma caída, uma recorrência, aí eu volto para tratamento de novo. É assim que o movimento espírita faz. A gente chega em Palmelo, vê lá um mundaréu de gente final de semana. Aí eu fui agora ultimamente, em dezembro, encontrei com várias pessoas que eu tinha encontrado lá 6 meses atrás. É a procura sistematizada de auxílio espiritual. Mas a hora que melhora um pouquinho, nós voltamos a ser aquilo que nós somos. E o livro fala, resguarde-se para que tudo aquilo que você conseguir positivo não caia no esquecimento ou se negative de novo. Final, resguardar-se é viver a essência do Espírito, seguindo as leis divinas. Lei de amor, justiça e caridade. A lei de ação e reação é não culpar o mundo por tudo aquilo de ruim que me acontece, mas é simplesmente valorizar tudo aquilo que eu consigo ser e melhorar em minha vida. Desejo a todos realmente sucesso naquilo que busquem, mas procurem refletir no seu papel diante de tudo que está à sua volta. Não somos heróis, não somos melhores do que ninguém, mas nós podemos fazer algo. Eu não vou resolver todo o problema da fome em Goiânia, mas eu faço a minha parte e tenho um grupo de mais de 80 pessoas que trabalham comigo, que fazem a parte deles. Cada um faz um pouco do que dá. Não existe herói, não existe ninguém melhor do que ninguém. São pessoas conscientes, espírito que entenderam que se eu pegar e ajudar um pouco, eu vou ajudar a melhorar a energia que move o mundo. Então, uma boa noite a vocês e até uma próxima oportunidade. Sucesso. O livro, bem lembrado. O livro que esclarece tudo, é um resumo da doutrina. Eu falo isso, a pessoa não fala que é resumo não, porque não é. É o problema do ser, do destino e da dor. É de Leon Denis. É um livro que esclarece qual é a nossa composição espiritual. O destino, de onde viemos, para onde vamos, o quem somos. E a dor, o porquê. Nesse livro ele tem uma frase maravilhosa. Infelizmente, nós, seres humanos espirituais, temos a melhor mestra à nossa disposição, só que nós a odiamos. Ela chama-se dor. Ela é a nossa mestra. E sofremos e temos dores porque nós semeamos. Certinho? Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de receber os seus ensinamentos. O Senhor que desceu à terra com tanto amor, que trouxe o exemplo exatamente do amor, do perdão, de enxergar o próximo como irmão. Mestre Jesus, agradecemos. Que o Senhor possa estar presente na nossa vida, nos amparando, iluminando os nossos caminhos, abrindo a nossa mente, permitindo que possamos caminhar com mais fé, com mais amor, reconhecendo o Senhor em nossa vida e que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Que assim seja.